Programa Conexão de volta, lembrando que vocês também assistem este programa, a reprise, na sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde. E no YouTube, assim que esse programa for ao ar, vai subir para o YouTube também. Você está vendo aí na tela, nos caracteres, o meu canal do YouTube. Então assista também pela internet, pelo YouTube, e aproveite para se inscrever no meu canal, tá bom? Agora nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que muitas pessoas têm curiosidade a respeito. Vou falar agora com a advogada Luciana Veras, ela que é advogada criminalista, né? E ela trabalha atuando na área do Tribunal do Júri. Não é isso? Tudo bom, doutora Luciana? Bem-vinda ao programa. Sônia Paula, eu que agradeço o convite. Primeiramente, gostaria de agradecer. E realmente, eu sou advogada criminalista e atuo também no Tribunal do Júri. Como é que é esse processo de atuar no Tribunal do Júri? Nem todo advogado criminalista atua no tribunal, é isso? Ou todos atuam? Todos podem atuar, mas nem todos partem para essa seara, né, do Tribunal do Júri. Mas, assim, eu entendo que todo estudante de direito é fascinado pelo Tribunal do Júri. Eu mesma, quando eu estudava ainda, eu participava como jurada. Várias vezes eu me inscrevi e fui selecionada, e, para mim, aquilo ali era um laboratório. Então, eu fui jurada por diversas vezes enquanto estudava. Mas nem todo advogado vereda para o Tribunal do Júri, né? Alguns criminalistas sim, outros não. E aí fica aquela curiosidade que eu acho que muitas pessoas têm a respeito do Tribunal do Júri. Vamos entrar aí nessa área do Tribunal do Júri, né? Aquele julgamento que muitas vezes a pessoa assiste em filmes, né? Normalmente, nos filmes, a gente vê que o advogado é ele representando ali o réu, mas tem outras pessoas ali também, né? Acho que assistentes do advogado, não é isso que acontece? Eles estão ali também, porque é um processo muito grande. Acredito que é muita coisa para se estudar e tem que ter tempo. Exato. O Tribunal do Júri é um órgão, né, do Poder Judiciário que é composto pelo juiz togado, pelo Conselho de Sentença, que são 7 jurados, pelo o Ministério Público, que é quem oferta a denúncia, e pelo advogado de defesa ou a defensoria, né? No caso da defensoria, o quê? São os defensores públicos. Só para o pessoal entender. Pronto. Os defensores públicos, aqueles que são concursados para representar, né, a defesa sem uma participação financeira. Entendi. Diferente do advogado particular, que você contrata, mas tem que ter os honorários, né? Entendi. Então, o Estado ele oferta também o Instituto da Defensoria Pública para as pessoas que não podem constituir um advogado particular. E aí, quando chega nessa questão de ser advogado criminalista, as pessoas ficam, de repente, com aquela dúvida. Advogado criminalista, ele pode ser de defesa e de acusação? Tem muito isso, né? A pessoa quer entender. Ou é um promotor? Como é que funciona isso? Pronto. O advogado, normalmente, ele está do lado da tribuna da defesa. Mas ele também pode trabalhar como assistente de acusação. Porque quem oferta a denúncia, quem faz a acusação é o Ministério Público, né? Mas muitas famílias têm um advogado de confiança e sente-se confortável em ter um assistente de acusação ali trabalhando junto à promotoria, né, que é o Ministério Público. Mas quem tem a autonomia para ofertar a denúncia é o Ministério Público. Eu te pergunto, hoje em dia, né, a gente hoje não sabe o que é certo, o que é errado, porque o que é lei deixa de ser lei, aquilo que é para defender acaba sendo um motivo para acusar. É difícil atuar nessa área, no cenário que estamos vivendo hoje, em que as leis, muitas vezes, elas não são respeitadas de acordo como deveriam ser? Não é fácil, porque é comum ver pessoas inocentes serem condenadas e pessoas que deveriam ter uma pena mais justa acabar tendo uma pena bem elevada.
Mas o que nós procuramos como advogado criminalista também não é gerar uma absolvição diante de uma acusação que você vê que não tem condições nenhuma, né, daquela pessoa não pagar por aquele crime, pelo aquele ilícito. Nós pretendemos o quê? Que aquela pessoa tenha uma pena justa. Né? Tenta diminuir a pena, uma tem coisa uma mais pena branda. justa. Porque nem sempre aquela denúncia, a forma como ele está sendo acusado, representa exatamente como o que ele fez, né? O crime que ele praticou. Então, o advogado de defesa, óbvio, se ele conseguir absolver, provar que o seu cliente é inocente, perfeito. Mas, caso não seja, que ele, pelo menos, tenha a pena justa. Não tem uma pena exacerbada. Além do... Ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Né? Na proporção do que ele cometeu. Queria que a senhora explicasse para os telespectadores a importância de falar a verdade para o advogado. O advogado é como se fosse um padre, uma confissão, né? Por que é tão importante falar toda a verdade? Pronto. A importância de falar a verdade para o advogado é porque o advogado ele tem que criar uma tese de defesa. No momento que aquele cliente, o réu, ele não fala a verdade, o advogado ele é pego de surpresa, né? Porque aí a acusação já vem trazendo uma série de outras verdades, né? Às vezes com provas, né? E às vezes com provas. E aí, no momento que o seu cliente acaba omitindo alguma informação importante, a sua tese de defesa já se torna frágil. Então, por isso que é importante que se fale a verdade, conte tudo. Por isso que é importante você contratar um advogado que você confie. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa parte fantasiosa do tribunal do júri, né? Ou não, né? Que eu sei, nunca participei, nunca fui também a um julgamento. Mas assim, nós temos os jurados, né? Então, aqueles jurados realmente eles são sorteados, ou eles são voluntários, ou eles são intimados. Aí como é que acontece? Pronto, os jurados são 25 jurados que são escolhidos através de um sorteio. Na verdade, são inscritos centenas de pessoas. Quando chega assim, próximo ao final do ano, é aberta uma inscrição pública, centenas de pessoas se inscrevem, e em cada vara são selecionados 25 jurados. E em cada sessão são sorteados 7. E aí, aqueles 7 jurados, eles existe a soberania dos jurados, né? Então, o que eles decidirem é soberano. Está decidido. O que o juiz faz é dar a pena. Aí ele decide a pena. O juiz togado, ele vai presidir aquela sessão, né? E no final ele vai dar a dosimetria e a pena. Quanto tempo demora mais ou menos um julgamento, assim? Eu digo em relação a desde que a pessoa é acusada até sair o veredito final. Desde a acusação pode levar anos. Desde a acusação. Agora, a sessão do júri, ela é em fases, né? Mas o advogado acompanha desde o comecinho? Acompanha. Nossa senhora, é muito tempo, viu? Acontece realmente, como a gente vê nos filmes, aparecer prova de última hora? Ou então uma pessoa que vai depor de última hora, assim, de última hora? Na verdade, o processo penal, ele é bem formulado. Então, nós temos prazos para apresentar a prova. Então, assim, é bem diferente dos filmes, porque o Tribunal do Júri, aqui no Brasil, ele tem algumas especificidades que diferem do Tribunal americano. Então, assim, apresentar uma prova assim, de última hora fere o princípio do contraditório. Aí, no caso, não seria possível. Por quê? Porque o outro lado não teria acesso a essa prova. Né? Então, no processo legal, existem fases e prazos para tudo. Então, assim, é bem diferente o nosso Tribunal do Júri do que é apresentado nos filmes.
E vocês têm deboche de colega de trabalho, advogado que está do outro lado, tem deboche como a gente vê nos filmes? Gente, eu estou falando de filmes porque quando a gente assiste filme, a gente vê muita coisa e a gente fica achando que tudo é aquilo ali. Por isso que eu estou falando com uma profissional que ela realmente trabalha nessa área para poder desmistificar algumas coisas, né? Então, às vezes um advogado, né, um promotor e advogado ali, eu não sei nem se chama advogado de defesa, promotor, como é que chama? O promotor é o que faz a acusação e o advogado ou o defensor é que faz a defesa. É. Então, existe realmente deboche um com o outro? Às vezes. Provocação? Sim, acontece. Acontece? Acontece. Às vezes para desestabilizar o profissional, né? É, para desestabilizar. E aí é nesse momento que você neutraliza aquilo ali, não escuta, porque senão você perde o foco. Um julgamento desse, né? Uma sessão, demora quanto tempo? Tem um tempo fixo ou vai depender da situação lá? Antigamente, muito antigamente, não existia um tempo fixo. E aí o legislador, porque aí acontecia julgamentos de 3 dias, né? E a aí madrugada toda. Acontece, ainda tem, dependendo da quantidade de réus. Nossa. E de crimes. Então, às vezes acontece de durar 2, 3 dias. Mas já foi muito pior. Quando não existia uma limitação de tempo para os debates. Uhum. Hoje em dia, se for apenas um réu, nós temos 1h30, mais 1 hora para a réplica. 1h30? Para cada lado. Para encerrar, para falar sobre... Para debater. Para debater. 1 hora para apresentar. 1h30 para cada lado. Se tiver réplica, mais 1 hora, se for um réu. Se forem 2 réus, nós temos 2h30, 2h30 para cada lado, e mais 2 horas para réplica, caso tenha mais de um réu. Mas, assim, com essa limitação, fez com que os debates não se estendessem tanto. Deixassem ser prolixo também, porque muitas vezes é. Agora, em relação às deliberações finais, tem tempo marcado ou a pessoa pode falar o tempo que quiser, na hora que vocês vão encerrar ali a defesa? Na verdade, se a deliberação final, se houver réplica, vai ter que ser no tempo da réplica. Você ali vai ter que controlar o seu tempo e fazer nesse tempo. Depois não é aberto algo a mais, não. Vai ser ali durante os debates. Então vamos falar agora sobre a sua área. Fala para o pessoal de casa. Você já falou que atua nessa área, especificamente que tipo de casos. Vamos falar um pouquinho sobre isso para eles conhecerem o seu trabalho também através do Instagram e das suas redes sociais. Sou advogada criminalista. E qualquer assunto, qualquer caso referente à área criminal, nós atuamos. A área criminal seria tipo, não é só tiro, não é só assassinato, mas é tipo trânsito também, né? Que pode ser. O Código de Trânsito Brasileiro existe agora algumas sanções, né? Que aí acaba entrando nessa área, né? Pega um pouco dessa seara. Porque existem algumas sanções que vão além de multa, né? Que vai até mesmo a nível de prisão. No caso, por exemplo, de um atropelamento, onde a vítima acaba falecendo, isso daí já é para essa área criminal. Isso, caso não tenha socorrido a vítima, né? Porque aí já entra na área criminal, realmente. Então, crime seria qualquer tipo de situação em que a pessoa se coloca contra as regras ou contra a lei. É crime. Desde que haja vítima ou não? Não, tem essa parte, a gente tem aí estelionato, que é crime, né? A gente tem várias coisas que é crime sem precisar morrer ninguém, né? Até os crimes contra a honra, né? Nós temos aí a injúria, a difamação. Então, isso tudo é crime, né? Crime. Então, tudo tá... O advogado criminalista, ele tem a capacidade de fazer a defesa. E também é muito importante, porque a gente deixa sempre um contato de WhatsApp, né? Nesse contato, nós atendemos 24 horas, porque realmente... Olha que bom. Está lá no Instagram esse contato? Tá. Esse contato a gente atende 24 horas, porque é uma área que não pode esperar. É um normalmente é coisa urgente. É urgente. Né? Chamou, a gente está lá. Isso é bom, né? Saber que você pode contar com ele
a hora que você precisar. Então, você já tem aí o Instagram, telefone, você pode clicar lá no direct, lá na bio, deve ter o WhatsApp, 24 horas para você poder conversar e para você ter um profissional qualificado, experiente para poder te defender, tá bom? Muito obrigada, viu, doutora Luciana? Obrigada a você. Nós vamos encerrar o programa, tá? E a gente volta na próxima edição com muito mais. A vocês que estão em casa, fiquem todos com Deus. Muito obrigada a toda a minha equipe. Vocês sabem que sem vocês eu não consigo fazer nada. Beijo grande. Agradeço a Deus também por tudo que é possível fazer. Sem ele a gente não consegue fazer nada. Muito obrigada a Ada Nutracêutica que está comigo aqui no programa. E a você, telespectador, que sempre me acompanha. Fiquem todos com Deus e volto com muito mais na nossa próxima edição. Beijo! Tchau, pessoal!